Olá, a qualidade do vídeo pode não ficar muito bom devido aos acessórios que eu estou utilizando, porém eu me chamo Marlon, sou conselheiro tutelar e gostaria de falar para você qual é a atribuição do Conselho Tutelar. Vai ser bem resumido, é apenas uma prévia de alguns vídeos que nós estaremos aí postando, se assim Deus nos permitir. Para entender um pouco e falar sobre o Conselho Tutelar, é necessário nós lembrarmos do antigo Código de Menores, onde você lembra da FEBEM, com certeza, você lembra que a criança e o adolescente eles eram vistos como um adulto em miniatura. Em 1988, lançou-se então a Constituição Federal, que voltava-se para a atenção das pessoas como dignas de direitos. As pessoas elas passariam a sair de um regime ditatorial para um regime democrático. E aí foi pensado políticas para a saúde, política para a educação, e nesse momento também não ficou de fora as crianças e o adolescente. Então, em 1990, basicamente em 13 de julho de 1990, fora criado o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Esta lei ela volta unicamente a atender este público. Então nós vamos ver que no artigo 1º desta lei diz o seguinte: considera-se criança e adolescente, para o efeito desta lei, a pessoa até 12 anos de idade incompleto. É criança. E adolescente é aquela entre 12 e 18 anos de idade. Então nós vamos ver que o adulto ele tem direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à cultura, à profissionalização. Tudo isso é direito seu, como adulto. O antigo Código de Menores não via assim. Eles via a criança, na verdade a criança e o adolescente passavam a ser vítimas duas vezes da sociedade. Então agora é visto como? É visto agora a criança e o adolescente como sujeitos de direitos, que são reconhecidos agora na Constituição Federal e nas leis. Ele é visto agora como uma pessoa em estágio de desenvolvimento próprio, desenvolvimento físico, desenvolvimento intelectual, enfim. Então, toda a interpretação do ECA deve ser voltado para a proteção da criança e do adolescente. Nós vamos ver que no artigo 13 do Estatuto diz que vai aparecer o Conselho Tutelar quando diz assim que os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, de tratamento cruel, degradante e de maus tratos serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade. E o Conselho Tutelar tomará as devidas providências. Ok? Certinho até aí? Então nós vamos ver que no artigo 131 vai falar o que é o Conselho Tutelar. Primeiro, o artigo 131 do ECA diz que o Conselho Tutelar é um órgão permanente, quer dizer, uma vez criado no município, ele não pode ser extinto, ainda que o seu colegiado, que é em número de 5, estão atuando, eles sofram alteração, porque a cada 4 anos existe a recondução do mandato, o período em que várias pessoas se lançam a candidato ao cargo de conselheiro, porém, o Conselho Tutelar permanece. Permanente. É autônomo. Essa autonomia tem gente que se embaraça e acaba confundindo as coisas. Tem conselheiro aí que começa a tomar atitudes achando que tem autonomia para sair por aí, sendo policial, prendendo até adolescente, fazendo coisas que não deve. Então nós vamos ver que quando se fala autonomia, a lei está dizendo que o conselheiro tutelar, o conselho tutelar, ele tem a autonomia para agir dentro do que diz o ECA, de aplicação das medidas sem interferência de qualquer órgão ou entidade pública. O Conselho Tutelar, ele viu uma criança ou um adolescente numa situação de risco, o que se faz? Aplica-se a medida, sem interferência externa. Ele é um órgão permanente, autônomo, não jurisdicional. Quer dizer, ele não tem autoridade judiciária, ele não é judicial. Ele faz parte da administração pública e ele não pode expedir guarda, ele não pode definir pensão, enfim, algo que a gente precisa estar atento. E ele é encarregado pela sociedade de zelar, quer dizer, de fazer acontecer, de ter aquele cuidado, de zelar pelo cumprimento dos direitos e dos direitos das crianças e dos adolescentes reconhecidos em lei. Então nós temos aqui o que é o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar é polícia? Não. O Conselho Tutelar legisla? Não. O Conselho Tutelar ele investiga? Não. Ele
compõem a administração pública, ainda que não possua vínculo empregatício ou político com a prefeitura. Em outro vídeo eu vou estar tratando desse assunto. Então, no artigo 136, nós vamos ver qual é a atribuição do Conselho Tutelar. Qual é o seu dever, o que faz o conselheiro tutelar. Então, composto em número de 5, onde ninguém manda mais do que ninguém, pelo contrário, todos estão ali para um único objetivo, que é garantir que as crianças e adolescentes tenham acesso aos seus direitos fundamentais. Nós vamos ver no artigo 136 do ECA que o objetivo do Conselho Tutelar é o quê? Atender as crianças e adolescentes na hipótese prevista no artigo 98 e 105, aplicando a medida prevista no artigo 101, do inciso 1 ao inciso 7. Atender e aconselhar os pais ou responsáveis, aplicando a medida prevista no artigo 129, também do inciso 1 ao inciso 7. Ele vai atender e aconselhar os pais ou responsáveis, aplicando a medida do artigo 129, do 1 ao 7. Expedir requisições, ele pode requisitar, ele deve requisitar, se for necessário. Ele deve requisitar serviços públicos na área de saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança. Ele deve representar a autoridade judiciária, se caso necessário, se houver, por exemplo, um descumprimento, né, de algo que fora determinado pelo Conselho Tutelar, ele deve encaminhar a autoridade judiciária os casos de sua competência. Assim também como encaminhar ao Ministério Público os casos que constitua infração penal ou administrativa contra os direitos de criança e adolescente. O Conselho Tutelar ele tem autonomia também para requisitar certidões de óbito, quando necessário, ou certidões de nascimento também. Expedir notificações, assessorar o Poder Executivo local. Ninguém conhece mais das ações, da necessidade do público local, quanto o conselheiro tutelar, voltando para a criança e adolescente. Ninguém conhece mais porque eles estão lidando diariamente com as questões ali, são feitos documentos ali, e é importante que o Conselho Tutelar ele tenha ali, a cada 3 meses ali, um balanceado de como que estão os números de casos, de atendimentos, enfim, para que possa ser fornecido esses dados ao poder público, para que nas políticas voltadas para atender este público, sejam inclusos então aí os valores, o valor necessário para atender aí essas questões. Então, as decisões do Conselho Tutelar só podem ser revistas pela autoridade judiciária, no caso em que alguém se sinta injustiçado por alguma coisa, alguém que tenha legítimo interesse, procure a autoridade judiciária mediante ao advogado público ou particular, enfim, e aí é revista a situação desta pessoa que se achou injustiçada. Portanto, o Conselho Tutelar não é atribuição dele fazer ronda, fiscalizar bares, boates, nem congêneres. Não é atribuição, porque não está no estatuto. Ele fiscaliza o quê? Artigo 90, artigo 95. Ele fiscaliza as entidades que prestam atendimento a crianças e adolescentes que foram vítimas de algum tipo de violência, que tiveram seus direitos ameaçados ou violados, enfim. Então, são algumas das atribuições do Conselho Tutelar. Nós temos aqui no artigo 136, são 12 incisos, que nós temos, e nenhum deles fala a respeito de fiscalização de bares, boates e congêneres. Então, assim, existe uma confusão muito grande quanto a isso, alguns vídeos eu vou estar explicando aí para vocês, mas basicamente é isso. O Conselho Tutelar, o conselheiro tutelar, melhor dizendo, é um zelador de direito. Quer dizer, é o PROCON das crianças. Inclusive, a lei, o PROCON, direito do consumidor, que garante o direito do consumidor, eles não vendem celular, não vendem relógio, não vendem nada, mas eles garantem. Você, consumidor, se sentir injustiçado, o que você faz? Se aciona o PROCON. O PROCON vai fazer cumprir. A mesma coisa é o Conselho Tutelar. São duas leis bem parecidas ali. Aliás, foram criadas muito próximas uma da outra. Elas foram criadas. Então, se a criança ou o adolescente teve o direito ameaçado ou violado, o Conselho Tutelar foi contatado. Alguém comunicou. Aí o conselheiro tutelar, que está de plantão, o plantonista, vai fazer o quê? Vai emitir uma notificação. Essa notificação é um convite para que se compareça, para que se preste esclarecimento. Se, por exemplo, for uma suspeita de algum crime, aí o Conselho Tutelar requisita o quê? O serviço na área de segurança. É a Polícia Civil que investiga. Enfim, então é a educação, então o Conselho Tutelar requisita para a Secretaria de Educação. Enfim, algum problema
voltado para a saúde, uma criança, por exemplo, foi negado-lhe o direito ao adolescente de que esta pessoa fosse bem assistida pelo sistema de saúde, então comunica-se o conselho requisita, o conselho notifica e dá os devidos encaminhamentos. Então o conselho tutelar é o PROCON das crianças e adolescentes, faz cumprir o que está definido em lei. Requisita-se essa requisição em sentido de ordem, dá uma ordem para que seja cumprido. E aí no artigo 149, apesar do Conselho Tutelar não ter atribuição judicial, porém, não significa dizer que não tem peso em sua palavra. Não é isso. Existe um peso muito grande, e esse peso é quando, este peso é no artigo 149 do ECA, se não me falha a memória, que diz que o descumprimento injustificado ou deliberado por parte de alguém que recebeu uma orientação ou que fez diante do Conselho Tutelar um acordo e essa pessoa descumpriu, ou seja, com a autoridade judiciária ou com o Conselho Tutelar ou com o membro do Ministério Público, essa pessoa ela será o quê? Ela será penalizada. Quer dizer, o Conselho Tutelar não vai penalizar, mas ele encaminha o fato à autoridade competente para que haja aí a consequência. Então é isso. Se você tem a sua dúvida, envie suas dúvidas aí. Não dá para falar tudo nesse vídeo, porque é muita coisa. É só aí uma prévia, mas tem muita coisa por aí. A gente vai estar discutindo e tirando algumas dúvidas ao longo da nossa série de vídeos, que esse aqui é o primeiro. Deixe seu like aí e ajude a crescer o nosso canal. Deus abençoe.